Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Gomes e hoje nossa aula será sobre tipos textuais, dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo. Vem comigo! Vamos começar conceituando o texto dissertativo. O texto dissertativo é um tipo de texto argumentativo e opinativo, uma vez que expõe a opinião sobre determinado assunto ou tema, por meio de uma argumentação lógica, coerente e coesa. Este tipo de texto é subdividido em dois, o dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. Qual a diferença entre expor ou argumentar? Expor significa falar sobre algo, mostrando seus aspectos e características, contando sua história, dizendo para que serve, em que contexto aquilo ocorre, e assim sucessivamente. Argumentar, entretanto, significa falar sobre um tema, mostrando seu ponto de vista sobre o assunto e colocando argumentos com o objetivo de convencer o leitor. A principal diferença entre eles é que, enquanto o expositivo expõe ideias e pontos de vista sobre o tema, de maneira coerente, ele não se prende à ideia de convencer o leitor sobre seu ponto de vista. Já o argumentativo, por meio de estratégias argumentativas, tem a finalidade de persuadir o leitor que seu ponto de vista está correto. Para essa aula, nos deteremos somente na explicação do texto dissertativo argumentativo. Porém, antes de iniciarmos o conteúdo, é preciso pontuar que, para que as ideias dos textos expositivo ou argumentativo sejam trabalhadas de maneira funcional, é necessário o encadeamento das ideias através do parágrafo. O parágrafo é um elemento textual com unidade de sentido que serve para dividir e organizar o texto. Eles podem se dividir em parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Vejamos o exemplo. Ao cuidar do gado, o peão monta e governa os cavalos sem maltratá-los. O modo de tratar o cavalo parece rude, mas o vaqueiro jamais é cruel. Ele sabe como o animal foi domado, conhece as qualidades e defeitos do animal, sabe onde e quanto exigir do cavalo. O vaqueiro aprendeu que paciência e muitos exercícios são os principais meios para se obter o sucesso na lida com os cavalos, e que não se pode exigir mais do que é esperado. Cabe ressaltar que um parágrafo não deve ser um amontoado de palavras, e sim uma ideia coesa e coerente, visando o entendimento por parte dos leitores. Acerca da coesão, Antunes, 2005, postula que reconhecer, então, que um texto está coeso é reconhecer que suas partes não estão soltas, fragmentadas, mas estão ligadas, unidas entre si. Veremos agora a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Introdução. Costuma ser desenvolvida nos primeiros parágrafos. Em geral, ela contém a tese, o ponto de vista do autor do texto. Pode ainda contextualizar e explicar o ponto de vista inicial. Desenvolvimento. Compõe-se de uma série de argumentos construídos com base em informações, dados, exemplos, testemunhos, conhecimentos e etc. Conclusão. Parte final do texto em que retomamos a tese central, agora já respaldada pelos argumentos desenvolvidos ao longo do texto. Pode apresentar uma proposta de intervenção para o problema. Esse modelo de conclusão é muito usado pela banca do Enem. Para fixar o conteúdo, temos aqui um quadro contendo a diferença entre os textos. Quadro 1 tem o dissertativo expositivo e no quadro 2 temos o dissertativo argumentativo. No dissertativo expositivo, temos sequência de informações neutras e imparciais, com o objetivo central de informar e apresentar dados com a predominância da terceira pessoa. No dissertativo argumentativo, temos sequências de argumentos empregados para fundamentar uma tese, com o objetivo principal de opinar, criticar ou denunciar. O uso da primeira pessoa e da terceira pessoa. Chegou o momento da nossa interatividade. Vamos realizar a leitura do texto a seguir. O movimento de antropofagia era formado por um grupo de artistas, poetas, pintores, liderados por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, autora de um quadro inspirador das ideias antropofágicas, o Abapuru, onde Aba significa homem e Poru significa que come. Aquela figura monstruosa, com os pés enormes plantados no chão brasileiro, onde também há um cacto, sugeriu a Oswald a ideia da terra, do homem nativo, selvagem, antropófago. Os integrantes da corrente antropofaga pretendem manter com as vanguardas e com a cultura europeia em geral uma relação que Oswald denominou
antropofágica, de deglutição, devoração crítica de suas influências de modo a recriá-las, tendo em ponto de vista a redescoberta do Brasil, em sua autenticidade primitiva. A expressão antropofagia, que literalmente significa comer carne humana, se refere a uma prática de alguns rituais indígenas e transforma-se em metáfora da devoração simbólica das influências europeias defendida por Oswald de Andrade. A partir da leitura, identifique se o texto corresponde ao tipo de texto dissertativo, expositivo ou ao dissertativo argumentativo. Darei um tempinho para vocês responderem. Conseguiram? Não? Vamos à resposta. O texto corresponde ao tipo textual dissertativo expositivo, uma vez que, em momento algum da leitura, foi intencionada uma persuasão acerca de algum ponto de vista, cabendo ao texto o papel de apenas relatar acerca do movimento de antropofagia. Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham conseguido assimilar o conteúdo. Qualquer dúvida, retome a videoaula. E até o nosso próximo encontro. Tchau!